Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar como calcular o tempo de payback de um projeto. Para que você entenda este vídeo, você precisa conhecer o conceito de valor presente líquido, o VPL. Caso você não domine este conceito, eu estou colocando aqui o link de uma aula que eu já fiz sobre o assunto. E inclusive é o exemplo dessa aula que nós vamos continuar resolvendo neste vídeo, mas agora para calcular o tempo de payback. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o tempo de payback? Também conhecido como período de payback. Os dois termos significam a mesma coisa. Às vezes a gente define informalmente o tempo de payback como o tempo necessário para o projeto dar um retorno. Mas a gente pode utilizar uma definição um pouco mais técnica. Então, como é que seria essa definição? O tempo de payback é o tempo necessário para que o fluxo de caixa acumulado do projeto passe a ser positivo. Então, a gente pode pensar da seguinte forma: eu fiz um investimento inicial e aí eu vou recebendo os fluxos de caixa nos períodos futuros, até que em um momento esses recebimentos pagam o meu investimento inicial. Então, no momento em que ocorre esse pagamento, ou seja, no momento em que o fluxo de caixa acumulado passa a ser positivo, eu tenho meu tempo de payback. Então, vamos só dar uma olhada neste exemplo aqui embaixo. Este exemplo é o mesmo que a gente estava resolvendo no vídeo sobre o VPL. Então, aqui eu tenho no período 0 um investimento inicial de R$300 mil, e aí nos anos seguintes eu tenho os recebimentos em valores absolutos, e aqui eu tenho em valores descontados, ou seja, o valor presente desses recebimentos futuros. Então, se a gente olhar aqui nessa coluna, a gente fez um investimento inicial de R$300 mil, e aí eu vou recebendo esses valores aqui, 72 mil, 82 mil, 105 mil e 95 mil. Então, na medida em que eu vou recebendo esses valores, vai ter uma hora que eu paguei esses 300 mil. E essa hora em que esses 300 mil foram pagos é o tempo de payback. Então, eu preparei um passo a passo para a gente ver como calcula esse tempo de payback. O primeiro passo para calcular o tempo de payback é calcular o fluxo de caixa acumulado ao longo dos períodos. Então, se a gente olhar aqui na tabela embaixo, vocês vão perceber que eu criei uma nova coluna chamada VP acumulado, ou seja, valor presente acumulado. Nessa coluna, cada valor foi calculado da seguinte forma. Na primeira linha, eu tenho uma cópia do próprio valor presente, porque a gente não tem nada acumulado até antes, mas a partir da segunda linha, esse valor 227 mil foi calculado somando os 72 mil que eu recebi no primeiro ano, mais o acumulado até o anterior. Então, 72 mil mais menos 300 mil dá o menos 227 mil. Aqui a gente fez da mesma forma, o menos 144 mil foi obtido somando o 82 mil com o 227 mil. E essa fórmula foi replicada para todos os períodos. E aí a gente percebe que só no quarto ano que o nosso fluxo de caixa acumulado passou a ser positivo, deu 56 mil aqui. O que significa isso? Isso significa que eu gastei 3 anos inteiros para chegar num fluxo de caixa positivo, né? Esse seria o segundo passo, que é encontrar o período em que o fluxo de caixa acumulado passa a ser positivo. Então, ele passa a ser positivo aqui no quarto ano. Então, quer dizer que eu gastei 3 anos inteiros para que o fluxo de caixa passasse a ser positivo. Mas não foram só 3 anos, porque na hora que a gente chegou no final do terceiro ano, ainda faltava 39 mil reais para a gente pagar no quarto ano. Isso quer dizer que eu não gastei o quarto ano inteiro para pagar esses 39 mil. Eu gastei só uma parte do quarto ano. Então, eu gastei, na verdade, 3 anos, mais uma parte do quarto ano para chegar nesse fluxo de caixa acumulado positivo. Então, falta a gente calcular essa fração do quarto ano que foi consumida. E esse é o terceiro passo que a gente vai aprender como calcular agora. Para calcular a fração necessária para a gente terminar de pagar aqueles 39 mil, a gente pode utilizar o seguinte raciocínio. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente percebe que faltam esses 39 mil reais para serem pagos ao longo do quarto ano, porque no final do terceiro ano ainda faltava isso. E ao longo do quarto ano, a gente recebeu 95 mil reais. Então, se eu dividir o 39 mil pelos 95 mil, dá 0,41. Isso significa que eu gastei 41% do quarto ano para que o fluxo de caixa acumulado se tornasse positivo. Por quê?
Porque ao longo do quarto ano, isso que eu recebi em valores presentes. E isso é o que faltava para eu terminar de pagar ao longo do quarto ano. Então, quantos por cento do quarto ano eu consumi? 41%. Assim, a gente consegue terminar o cálculo do tempo de payback, que é de 3,41 anos. Como é que a gente chegou nesse 3,41 anos? São aqueles 3 anos inteiros, mais o 41% do quarto ano. Então, a gente sempre conta quantos anos inteiros eu gastei, mais a fração do próximo ano que foi consumida para tornar o fluxo de caixa acumulado positivo. Uma coisa importante do tempo de payback é que quanto menor for o tempo de payback, mais atraente é o projeto. Então, geralmente, as empresas definem um critério de corte para o tempo de payback. Por exemplo, uma empresa poderia definir que projetos só vão ser considerados aceitáveis se o tempo de payback for menor ou igual a 3 anos. E aí a gente calcularia o tempo de payback de todos os projetos e só escolheria aqueles projetos que têm um tempo de payback menor ou igual a 3 anos. Se a gente for considerar esse critério no nosso exemplo, o projeto seria rejeitado, porque ele tem um tempo de payback maior do que 3 anos, que são 3,41 anos. Bom, agora vamos ver como calcular o tempo de payback no Excel. Então vamos lá. Aqui nós temos os dados do exemplo resolvido ao longo da aula. Tá, se você não sabe como calcular isso daqui, eu recomendo que você assista a aula sobre VPL. E aí falta agora a gente calcular a parte do tempo de payback. Neste primeiro exemplo eu vou fazer bem passo a passo. Daí no próximo exemplo vocês vão perceber que dá para acelerar um pouco o cálculo. Então o primeiro passo que eu mostrei para vocês é calcular esta coluna aqui do valor presente acumulado. Então a gente vai utilizar a mesma metodologia que foi ensinada nos slides. Para o primeiro valor, a gente simplesmente copia o mesmo valor. E aí, a partir do segundo, eu considero o total recebido no período mais o acumulado até o anterior. E essa fórmula eu posso replicar para todos os períodos. Então, eu vou arrastar ela aqui. E aí, vocês vão perceber que ela sempre considera o atual mais o acumulado até o anterior. Olha só, o atual mais o acumulado até o anterior. Então, a gente vê aqui que o último período em que é negativo é o ano 3 e o primeiro que é positivo é o ano 4. Então, quer dizer que eu gastei 3 anos inteiros para chegar nesse fluxo de caixa acumulado positivo. Falta agora a gente calcular a fração. E nós acabamos de ver que essa fração vai ser calculada como? Se eu pegar o último período que era negativo, ainda faltavam 39 mil. E eu teria que dividir pelo total recebido no período seguinte. Então, a gente vai fazer a seguinte conta. Aqui vai ser igual a menos este valor. Por que eu quero menos? Porque como aqui é negativo, menos esse valor negativo vai transformar ele num valor positivo, dividido pelo total recebido no quarto ano. Então, essa divisão vai dar o 0,41. E o tempo de payback vai ser a soma dos anos inteiros com a fração. Então, dá 3,41 anos o tempo de payback. Vamos agora para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu formulei os dados para a gente ter o resultado em um outro ano, não vai ser no terceiro ano mais. Então, vamos ver como é que ficaria. Aqui eu já tenho todos os valores presentes calculados, falta a gente calcular os valores presentes acumulados. Então, eu copio o primeiro valor, a partir do segundo, eu somo o valor presente do período corrente mais o valor acumulado até o período anterior. E aí a gente replica essa fórmula. E aí a gente percebe que o primeiro período que fica positivo é no terceiro ano agora. Então quer dizer que eu gastei 2 anos inteiros para pagar meu investimento inicial, mais uma fração. E como que eu calcularia essa fração? No final do segundo ano, ainda faltavam 22 mil. E aí, no terceiro ano, eu recebi 90 mil. Então, a fração seria esses 22 mil dividido por 90 mil. E a gente vai fazer isso agora de uma forma mais rápida. A gente vai colocar tudo numa fórmula só. Então, o tempo de payback vai ser o 2 mais... Aí, a gente vai colocar aqui menos o 22 mil dividido por 90 mil. Que seria do terceiro ano.
Então, dessa forma, a gente tem 2,25 anos como tempo de payback. Então, a gente vai gastar 2 anos mais 25% do terceiro ano para ter o retorno do investimento. Se o critério que a gente estivesse utilizando para selecionar projetos fosse tempo de payback menor ou igual a 3 anos, então este projeto seria considerado um projeto atraente, um projeto aceitável segundo os critérios da empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito de cálculo do tempo de payback e até um próximo vídeo.